Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro dos Juízes, capítulo 7, versículo de número 4. Livro de Juízes, capítulo 7, verso 4, diz assim: Então disse o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Vou repetir. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo de número 4. Então disse o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-o descer às águas, e ali os provarei. Então, diante desse contexto, dessa passagem de Gideão, a história de Gideão está registrada no livro dos Juízes, capítulo 6, até o versículo de número 8. E acontece em um dos períodos mais difíceis da história de Israel, por causa da desobediência do povo ao Senhor. Os midianitas passaram a dominar a nação durante 7 anos. Sempre que chegava o tempo da colheita, eles invadiam a terra, destruíam as plantações, roubavam os rebanhos e deixavam Israel em extrema pobreza. O medo tomou conta do povo. Muitos israelitas passaram a viver escondido em cavernas e também em fortalezas nas montanhas, tentando sobreviver à opressão constante dos inimigos. Foi nesse cenário de sofrimento, escassez e medo que Israel clamou ao Senhor. E quando o povo clamou, Deus respondeu. Porém, quando Deus decidiu levantar um libertador, o Senhor não procurou um guerreiro famoso, um líder militar experiente ou alguém conhecido por sua força. Deus encontrou Gideão, escondido em um lagar, malhando trigo, para que os midianitas não os encontrassem. O homem que seria usado para libertar uma nação estava escondido por causa do medo. Quando Deus reduz para revelar que a vitória vem dele. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, não falou com ele de acordo com sua condição atual, mas de acordo com o propósito que Deus havia determinado para a sua vida. Enquanto Gideão se enxergava pequeno, Deus o chamou de homem valente. Aquela palavra não descrevia quem Gideão era naquele momento. Descrevia quem ele se tornaria nas mãos de Deus. Essa é uma verdade que atravessa toda a Bíblia. Deus não vê apenas aquilo que somos hoje. Ele vê aquilo que sua graça pode produzir em uma vida totalmente rendida à sua vontade. Muitas vezes ficamos presos aos nossos medos, às nossas limitações e às experiências dolorosas que vivemos. Ou melhor dizendo, e as experiências dolorosas que vivemos. Olhamos para nós mesmos e enxergamos apenas fraqueza, mas Deus continua vendo propósito onde nós enxergamos impossibilidade. Antes de libertar Israel, porém, Deus começou transformando Gideão. O Senhor ordenou que ele derrubasse o altar de Baal que existia na casa de seu pai.
Antes de enfrentar os inimigos externos, era necessário remover aquilo que estava ocupando o lugar de Deus dentro do próprio ambiente onde ele vivia. Antes da vitória pública, houve uma transformação particular. Antes da conquista, houve rendição. Antes do testemunho, houve obediência. Deus estava mostrando que a verdadeira mudança começa dentro de nós. Quando chegou o momento da batalha, Gideão reuniu 30.000 homens. Aos olhos humanos, aquele número já parecia pequeno diante da multidão dos midianitas. Porém, para surpresa de todos, Deus disse: ainda há povo demais. Aquela palavra parecia contraditória. Qualquer estratégia militar apontaria para a necessidade de aumento ou de aumentar o exército, não de diminuí-los. Mas Deus estava enxergando uma batalha que ninguém mais conseguiria ver. O verdadeiro problema não era o tamanho do exército inimigo. O verdadeiro problema era a autossuficiência humana. Se Israel vencesse com milhares de soldados, poderia acreditar que a vitória havia sido conquistada pela sua própria força. O Senhor sabia que o coração humano tem facilidade para tomar para si a glória que pertence somente a Deus. Por isso começou a reduzir o exército. Primeiro, partiram 22.000 homens. Depois saíram mais 9.700, que restaram apenas 300. Não era apenas uma redução numérica, era uma lição espiritual. Deus estava ensinando o seu povo a confiar menos em sua própria força e mais na sua presença. Essa verdade continua sendo necessária em nossos dias. Muitas vezes acreditamos que precisamos de mais recursos, de mais oportunidades, de mais apoio e mais segurança para vencer as batalhas da vida. Mas Deus sabe que algumas das maiores vitórias acontecem quando aprendemos a depender totalmente dele. Existem momentos que o Senhor permite que algumas coisas diminuam para que possamos enxergar mais claramente sua mão agindo. O que parece perda pode ser alinhamento. O que parece fraqueza pode ser preparação. O que parece redução pode ser o cenário onde Deus manifestará a sua glória. Quando chegou a noite da batalha, os 300 homens não receberam armas sofisticadas. Receberam trombetas, cântaros e tochas. Humanamente aquilo parecia insuficiente, mas a vitória nunca esteve nos recursos de Gideão. A vitória estava nas mãos de Deus. Então aconteceu algo extraordinário. No momento determinado pelo Senhor, os homens tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. E existe um detalhe nessa cena que carrega uma poderosa aplicação espiritual. A luz estava dentro dos cântaros, mas ela só pode ser vista quando os cântaros foram quebrados. Muitas vezes queremos que Deus use nossa vida sem permitir que sejamos quebrantados. Queremos a luz sem processo. Queremos testemunhos sem transformações.
Queremos a glória sem a rendição, mas Deus frequentemente utiliza os processos para revelar aquilo que colocou dentro de nós. Existem dores que não compreendemos, lutas que não escolhemos e caminhos que parecem difíceis demais. Porém, muitas das vezes é justamente nesses momentos que a luz de Cristo brilha com mais intensidade através da nossa vida. O quebrantamento não é o fim da obra de Deus. Muitas vezes é o início de algo muito maior. Quando as trombetas tocaram, os cântaros foram quebrados. Deus trouxe confusão ao arraial do inimigo. Os próprios midianitas começaram a lutar entre si. Aquilo que Israel jamais conseguiria fazer sozinho, Deus realizou em uma única noite. A vitória não veio da força dos homens, da capacidade humana ou da estratégia militar. Veio da intervenção sobrenatural do Senhor. Depois daquela grande vitória, a Bíblia declara que a terra teve paz durante 40 anos. Nos dias de Gideão. Vou repetir. A Bíblia declara que depois daquela grande vitória, houve paz durante 40 anos nos dias de Gideão. O povo que antes vivia escondido, agora vivia em segurança. O povo que antes sofria, agora desfrutava descanso. O povo que antes chorava, agora celebrava a fidelidade de Deus. Porque o Senhor não é apenas Deus das batalhas, Ele é também Deus dos tempos de paz. Trazendo para os nossos dias de hoje. Quando olhamos para a nossa geração, percebemos que existem muitas pessoas vivendo exatamente como Gideão vivia quando Deus o encontrou. Pessoas escondidas atrás do medo, da ansiedade, da insegurança, dos traumas e das decepções. Pessoas que acreditam que são pequenas demais para cumprir o propósito de Deus, porque olham apenas para suas limitações. Mas a mensagem de Gideão continua ecoando através dos séculos. Deus ainda chama os improváveis. Deus ainda fortalece os fracos. Deus ainda usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Talvez você esteja olhando para aquilo que perdeu. Talvez você esteja procurando o porquê os seus recursos diminuíram. Talvez esteja enfrentando uma batalha maior do que as suas forças. Mas lembre-se de uma verdade poderosa. Os midianitas não foram derrotados quando Gideão reuniu o exército. Não foram derrotados quando haviam 30.000 homens. Não foram derrotados quando restaram apenas 300. Eles foram derrotados quando Deus decidiu agir. Porque a vitória nunca esteve na quantidade dos homens. Sempre esteve na presença do Senhor. E essa continua sendo a verdade para os nossos dias. Quando Deus está presente, o pouco se torna suficiente. Quando Deus está presente, a fraqueza se transforma em força. Quando Deus está presente,
o impossível se torna apenas o cenário onde sua glória será revelada. O mesmo Deus que encontrou Gideão escondido, continua encontrando pessoas feridas. O mesmo Deus que chamou um homem inseguro de valente, continua chamando homens e mulheres para viverem os seus propósitos. O mesmo Deus que deu a vitória com apenas 300 homens, continua realizando milagres impossíveis. Vou repetir. O mesmo Deus que deu vitória com apenas 300 homens, continua realizando milagres impossíveis. Por isso, não permita que o medo defina a sua história. Não permita que as circunstâncias determinem o seu futuro. Confie naquele que transforma fraquezas em força, lágrimas em testemunhos e batalhas em vitórias. Porque quando Deus entra em cena, o impossível deixa de ser o fim da história e se torna o começo de um grande milagre. Se essa mensagem, você que entrou nesse canal aqui no dia de hoje, se essa mensagem falou ao seu coração, comente e deixa nos comentários logo abaixo e diga nos comentários que minha vitória vem do Senhor. Vou repetir. Você que entrou nesse canal e ouviu essa palavra no dia de hoje, deixe um comentário dizendo e deixa Deus falar ao seu coração e diga nos comentários: minha vitória vem do Senhor. Minha vitória vem do Senhor. E diante dessa palavra, fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.